reflexão da manhã. Jovem Gospel. Hoje nós vamos ler na palavra de Deus em 1 Pedro, né? Vamos refletir sobre confiança em Deus. Nós muitas vezes falamos tanto, né, que confiamos em Deus, confia no Senhor, né? Até aconselhamos as pessoas, confia no Senhor. Mas e nós mesmos? Será se estamos confiando em Deus como deveríamos confiar? Será se cremos que Ele é um Deus onipotente, né? Um Deus que pode todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, onisciente, conhece todas as coisas, né? Um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos criou a sua imagem e semelhança para louvarmos o seu nome. Então, vamos ler na palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 4 ao 11. Assim diz o Senhor: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Pois é. Agora na leitura de Deus vamos ver que Ele se opõe aos orgulhosos, né, mas dá graça aos humildes. E um dos grandes problemas que nós temos é porque nós não somos humildes. Nós somos orgulhosos, muitas vezes não queremos confiar em Deus como deveríamos confiar. Confiança deve ser entregar, é ter a certeza de que estou seguro onde eu estou. Se eu estou morando numa casa e vem um vendaval, uma chuva, alguma coisa, imagina, não estou seguro porque essa casa aqui é bem alicerçada. Se eu estou em algum local, se você está dirigindo o seu carro, né? Você confia na direção do seu carro porque ele é um carro revisado, é um carro que você tem toda a confiança porque você mesmo cuida dele. Quando nós confiamos em Deus, é muito maior do que essas coisas que eu estou falando aqui. É confiar nossas vidas por completo a Ele. É confiar nossos planos, nossos sonhos. É entregar a Ele as nossas ansiedades, nossas preocupações. É aquilo que tenta nos tirar a alegria do viver diariamente. No versículo destaque nós lemos que em 1 Pedro 5,7 ele diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quanto de nós estamos sofrendo hoje ansiosos? Estamos passando noites em claros, preocupados com os problemas que nem sabe se irão acontecer. Estamos preocupados com o futuro. Vamos entregar nossas vidas às mãos do Senhor. Será que quando falamos eu confio em Deus, será se realmente estamos convictos do que estamos falando com essa frase? Pense por um momento em alguma dificuldade ou tentação que você já passou na tua vida. Qual foi a sua reação diante da frase, abre aspas, eu confio no Senhor, fecha aspas? Quando Jesus estava no jardim do Getsêmani com seus discípulos, Ele os encontrou dormindo. Ele os alertou. Em Mateus 26:41 fala que vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós não somos diferentes dos discípulos daquela época. Na verdade, somos muito mais fracos ainda, porque aqueles discípulos entenderam a mensagem de Cristo e entregaram suas vidas por Ele, por o seu ministério.
E nós hoje, como estamos vivendo, depois de ver todo esse episódio, acontecimento que teve no passado com o Filho de Deus, seus discípulos, será se estamos confiando também no Senhor? Será se estamos entregando ao Senhor as nossas vidas? Quando estivermos em dificuldades, correndo o risco de esquecer que Deus nos ama e que não vai nos abandonar, vamos lembrar que não há ninguém mais forte do que Deus. Quando sua vida está nas mãos do Senhor, você tem uma segurança sólida como uma rocha, porque o Senhor é uma rocha. Nas lutas, Deus é como uma fortaleza que protege seus ocupantes dos ataques do inimigo. Não há lugar mais seguro do que a presença de Deus. Quando passar pelas tempestades da vida, Deus te manterá seguro nas suas poderosas mãos. Creia nessas palavras, porque é assim que acontece. Quando nós somos fiéis a Deus, quando estamos buscando a presença de Deus para as nossas vidas, nós temos a alegria de estarmos vivendo na sua presença. Faça uma reflexão na sua vida. Quanto tempo você já perdeu preocupado com tantas coisas sem necessidade, porque Deus te deu a oportunidade de confiar nele. No Salmo 18, versículo 2, diz que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. A nossa salvação só é possível porque Deus nos amou e enviou seu Filho ao mundo para nos perdoar dos nossos pecados e trazer para a sua presença, onde estaremos salvos, estaremos seguros. Você quer estar na presença de Deus? Pois abandone o pecado, abandone a dúvida, a incerteza, passa a ter convicção, ter a fé que você precisa para andar com Deus. Se há dificuldade nisso, ore ao Senhor, peça a Ele para te ajudar e fortalecer a tua fé, para você não vacilar no momento oportuno, no momento certo em que você deve praticar essa fé. Podemos lembrar de José, vendido pelos seus irmãos, preso no Egito, embora tivesse a oportunidade de tomar decisões contrárias à vontade de Deus, resolveu confiar em Deus e Deus o exaltou. Todos nós conhecemos a história de José, como ele pôde não só salvar a sua vida através da sua obediência em Deus, como também salvou a vida de toda uma geração que passou por dificuldades na sua época. Que nós podemos entender essa mensagem de José e de muitos outros exemplos da palavra de Deus, de pessoas que confiaram suas vidas ao Senhor. Deus, Ele é a garantia da nossa salvação. Não devemos ter medo das circunstâncias que virão sobre nós, porque Deus está conosco. Quando você crê em Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e que Ele ressuscitou e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, Ele lhe salva do castigo eterno, do pecado, do inferno. Ele te dá a alegria de viver em tranquilidade e em segurança. Jesus veio nos trazer a esperança de vida eterna. Mas há um problema muito grande em nós, seres humanos, porque nós queremos confiar em nós mesmos, na nossa força, no que nós temos, nas nossas posses, e acabamos achando que não precisamos de Deus. O excesso de confiança em nós mesmos nos torna um Deus para nós mesmos. Preste muita atenção, muitas vezes, no seu agir diariamente. Será se você não está achando que você até é um Deus devido você resolver muitos problemas sozinho, achar que está conseguindo só? Mas se fazemos alguma coisa, se conseguimos alguma coisa, é porque Deus permitiu que conseguíssemos. É porque Ele nos ajudou nessa caminhada, nessa empreitada aí. Em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Conheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você está pronto para conhecer o Senhor dessa forma? Está pronto para confiar no Senhor dessa maneira? Não tenha medo de dar um passo de fé e entregar cada área da sua vida nas mãos de Deus. Você verá que essa é a melhor decisão que você pode fazer hoje, nessa manhã. Ponha sua confiança em Deus e seja abençoado.
e seja protegido e seja cuidado pelo Senhor. Quando vem as dificuldades, surgem muitas perguntas: onde está Deus? Será que Ele se importa comigo? Posso mesmo confiar em Deus? Enquanto as circunstâncias procuram corroer a nossa fé, tirar a nossa esperança, a Bíblia nos mostra que confiar em Deus é a melhor escolha que podemos fazer. Você já parou um pouquinho para agradecer a Deus pela oportunidade de poder servi-lo, de poder estar com Ele? Deus, Ele é inabalável e nem pode ser destruído. Todas as coisas foram criadas por Deus e Ele tem poder sobre toda a criação. Ninguém consegue impedir os planos de Deus de acontecerem. Quando depositamos a nossa confiança nele, estamos fundamentando a nossa fé na rocha inabalável que é o Senhor. Confie no Senhor. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 8 em diante, diz: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas diante dos governadores e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Agora, uma coisa muito importante que cabe a nós fazer é confiar no Espírito Santo de Deus, é alimentar esse Espírito Santo, é fortalecer. E uma das coisas que mais precisamos ter é fé. É confiar, é abrir os nossos corações para Deus através do seu Espírito Santo. Lá em João, no capítulo 14, versículo 26, diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo está nos acompanhando na nossa caminhada terrena. Ele está nos acompanhando para nos fortalecer, para nos orientar como devemos fazer, como devemos agir. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Nós temos a oportunidade hoje de aprender com Jesus como devemos viver. E uma das coisas, aprendendo a perdoar, aprendendo a confiar em Deus. Jesus confiou em Deus e Ele nos mostra quando estava no jardim do Getsêmani, naquele momento em que ele estava para ser entregue nas mãos dos mestres da lei, dos seus inimigos, naquelas pessoas que estavam loucas para sacrificá-lo, para matá-lo. Naquele momento de grande tristeza, Jesus entregou sua vida a Deus, para que Deus fizesse conforme a sua vontade. Amigos, confiar em Deus está como o apóstolo Paulo fala, quando ele diz em Filipenses, no capítulo 4, não estou dizendo essas coisas, isto porque esteja necessitado de alguma coisa, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. No versículo 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor te fortalece de alguma forma? Ele te preenche? Pois passe a confiar no Senhor, a entregar sua vida a Ele de um modo diferente, para que as pessoas possam ver Jesus em você. Que você venha lembrar de Jesus naquele momento de dificuldade, ao ser entregue nas mãos dos seus inimigos para o crucificarem naquela cruz. Ele foi levado, humildemente cumpriu a sua missão que estava proposta: morrer por toda a humanidade. Ele confiou em Deus e Deus o ressuscitou no terceiro dia. Ele está dizendo para nós hoje também:
para irmos a todo mundo falar do seu evangelho, pregar as boas novas às nações, ensinando às pessoas tudo o que ele nos ensinou. Está escrito na sua palavra. Aprenda com Jesus e vá divulgar a sua palavra às pessoas que não conhecem. Tenha confiança de que a vida eterna, a sua vida eterna, a tua passagem, o teu lugar está reservado lá na eternidade com Jesus. Vamos ter essa confiança e viver alegres, não dependentes das coisas desse mundo, sabendo que estamos aqui de passagem. Essas tribulações, tudo que estamos vivendo, mesmo vivendo em conforto, em abundância, sabendo que tudo aqui vai passar, porque a confiança que nós devemos ter é na eternidade, é na nossa morada celestial. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como diz lá no Salmo 91, nós podemos ler e entender o que o Senhor nos diz através da sua palavra, que teve todo o cuidado de guardar essa palavra para que pudéssemos ler, meditar nela e confiar nela. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e que descansa na sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Você confia no Senhor? Pois fale essas palavras e mostre ao mundo que você confia em Deus, vivendo para Ele, não se apegando às coisas do mundo, mas fazendo e proclamando a sua vontade. Que Deus nos abençoe nesse dia, que Ele nos guarde de todo mal e nos proteja das tentações e das provações que virão pela frente, que possamos ser aprovados pelo Senhor nessa missão que estamos vivendo hoje. Aquele que habita, esconde